onde os dois veículos envolvidos estavam famílias com crianças e o uso da cadeirinha, que salvou a vida dessas crianças porque estavam devidamente com o cinto no local certo. Um equipamento que deve ser utilizado pelos pais e responsáveis que estão sempre transitando com seus veículos e levando as nossas crianças junto, porque tem gente que se recusa. Eu sei, Maristério, você também tem algum momento, ainda mais a criança quando é muito pequenininha, começa a chorar, a mãe quer amamentar, então para o carro, né? Para o carro, amamenta. Porque é um risco, né, estar ali com a criança fora da cadeirinha. Vamos com o Paulo César, que ele vai trazer mais informações, esse alerta, essa recomendação, e utilizando justamente essa informação como exemplo, né, PC, de um caso grave que aconteceu, até acho que uma das mães perdeu a vida nesse acidente, mas as crianças que estavam na cadeirinha saíram salvas, então essa colisão frontal. Paulo César, uma ótima quarta-feira, muito bom dia, informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maristério. Uma quarta-feira abençoada. Exatamente, o acidente que as crianças sobreviveram, Zanotto, foi na noite do último domingo, BR-470, em Indaial. Foi uma colisão frontal. E uma jovem, a mãe das crianças, de 23 anos, a Amábile Moreira, que hoje estaria completando 24 anos, se estivesse viva, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Já as crianças, as filhas da vítima fatal, as vítimas da Amábile, uma menina de 5 anos e outra menina de 10 meses de vida, elas sobreviveram porque estavam nos equipamentos de segurança, elas estavam nas cadeirinhas, no bebê conforto e também na cadeirinha para maior de 5 anos. Por isso que elas sobreviveram. E a gente destaca esse assunto, Zanotto, porque o uso de cadeirinhas infantis reduzem até 60% o número de mortes de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que os dispositivos de retenção de crianças, como o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação, reduzem em até 70% o número de mortes de pequenos passageiros. E o risco de lesões graves cai para 82% se a criança estiver protegida pelos dispositivos de segurança no momento do acidente. Nesta manhã, Zanotto, eu conversei com a cabo Sheila Maria. Ela é do Corpo de Bombeiros do 3º Batalhão aqui de Blumenau. Ela tem 20 anos de experiência em resgate e socorro de vítimas de trânsito. Ela relatou que já viu muita coisa triste, muitas mortes de crianças que poderiam ter sido evitadas se os pais tivessem tomado os devidos cuidados. Confere a fala da profissional do Corpo de Bombeiros aqui no SCC Meio-Dia. Na grande maioria, coisas que poderiam ser evitadas, porque a gente sempre pensa nas grandes catástrofes, né? Dos carros destruídos, mas não precisa de muita coisa, porque um corpinho pequeno, mais frágil, por mais que a gente sempre pense assim, tá preparado, Deus fez para ele molinho ali, resistir a muita coisa de queda, enfim, mas não é assim, porque a projeção de um carro, né, a força de um carro contra um carro capotando, um carro contra uma moto, enfim, esta movimentação é diferente daquela que a gente espera do nosso natural. Então, o corpinho não está preparado e por isso que a gente tem esses equipamentos de segurança que devem ser utilizados da maneira adequada. E às vezes é assim, não, mas eu só ia atravessar daqui ali ou eu só ia até lá. Não importa, entrou no carro, ligou o carro, para sair, tem que estar todo mundo com o cinto de segurança. Não só as crianças, mas principalmente eles. Não é só o cinto, né? Todo o dispositivo de segurança colocado da maneira adequada para que ele realmente faça a função. A profissional do Corpo de Bombeiros, com 20 anos de experiência em resgate a vítimas de acidentes de trânsito, informa que sim, ela garante que os equipamentos colocados devidamente, equipamentos de qualidade, certificados pelo Inmetro, salvam vidas, sim. A gente conversou com a Polícia Rodoviária Federal também sobre a legislação, sobre a obrigatoriedade do uso desses equipamentos de retenção de crianças, né, como o bebê conforto, como a cadeirinha, o assento de elevação. O motorista que transportar crianças sem esses dispositivos
está sujeito a multa. A infração é gravíssima, de acordo com o atual Código Brasileiro de Trânsito. E o que diz a regra atual? A lei da cadeirinha, para crianças de até 1 ano ou até 13 quilos, os pais devem usar o bebê conforto de costas para o movimento no banco traseiro. De 1 a 4 anos ou de 9 a 18 quilos, cadeirinha de frente no banco traseiro. E de 4 a 7 anos e meio, de 15 a 36 quilos a criança, de até 1,45 m, o passageiro deve estar num assento de elevação. O passageiro pequeno, né, a criança, deve estar num assento de elevação com o cinto de 3 pontos do carro no banco traseiro. E acima de 10 anos ou 1,45 m, cinto de segurança do veículo é o recomendado, é o determinado. A Polícia Rodoviária Federal diz o seguinte, promete uma fiscalização intensa agora, porque milhares de catarinenses vão pegar a estrada, vão usar as rodovias. A PRF promete fiscalização intensa e o Alexandre Castilho, Zanotto, diz o seguinte, que a segurança das crianças é uma prioridade da Polícia Rodoviária Federal. O uso do dispositivo de retenção para crianças, como o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação, é obrigatório em todos os veículos particulares e o tipo varia conforme a idade, o peso e a altura do pequeno passageiro. Transportar crianças sem o uso do assento é infração gravíssima, com multa de quase R$ 300 e 7 pontos na CNH. Mas uma dúvida surge quando se utiliza o transporte de passageiros. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e as normas do Conselho Nacional de Trânsito, veículos como táxis, ônibus e carros de aplicativo estão dispensados da obrigatoriedade. Esta exceção foi criada por uma questão logística. Como são veículos que atendem a diversos tipos de público, é inviável que carreguem diferentes modelos de assento para cada faixa etária. Mas apesar da dispensa para os veículos de aluguel, as leis da física não abrem exceções. No caso de colisão, o risco para crianças é o mesmo ou é ainda maior do que para os adultos. Por isso, a orientação é que sempre que possível, os responsáveis que viajam com crianças levem o próprio equipamento ou busquem categorias de transporte que ofereçam o dispositivo como item opcional. Muito bem, Alexandre Castilho, da Polícia Rodoviária Federal, falando aqui no SCC Meio Dia, trazendo informações importantes, orientações e esclarecimentos também sobre a legislação, né? Veículos que transportam passageiros, como os veículos de aplicativo, né? Estão dispensados dessa obrigatoriedade dos equipamentos de segurança e aí a orientação da Polícia Rodoviária Federal. Zanotto, então, o cinto tem que estar bem ajustado, o equipamento tem que ser aquele certificado pelo Inmetro e a criança tem que estar bem acomodada, segura, para que a viagem seja sem transtornos, sem riscos para a criança, que seja uma viagem segura. E aí, a preocupação dos pais, a responsabilidade dos pais, ela é determinante para isso. Henrique Zanotto e Maria Esther. Muito bem, Paulo César. É o Ramiro Rieder que você está aí, o parque, é contar um pouquinho para a gente como está a movimentação em Blumenau. Acredito que assim como Florianópolis, aquele movimento do trânsito urbano, bem mais tranquilo já, né, o PCI, o pessoal aproveitando aí, é isso? É isso, Zanotto. Pedi para o Felipe Andrade fazer